os vídeos sobrenaturais postados na Dark Web do nosso amigo Noctus. Se o sobrenatural que vemos aqui na internet comum já é sinistro, então imagina aquele que é postado na Dark Web. Isso a gente já viu. Olha, Confesso que poucos minutos pesquisando já foi suficiente para me fazer se arrepender dessa ideia. A isso Dark Web é sinistro. cheia de sites e fóruns dedicados ao sobrenatural, com um vídeo mais perturbador do que o outro, Um perto sendo do que a outro. maioria é impossível de postar aqui. Ainda assim, consegui separar muita coisa bizarra. Isso eu já vi, né? A menininha chamando Há aqui, um ó. tempo atrás eu fiz um vídeo onde Olha falei isso desse aí. boneco bizarro, que foi encontrado em um cemitério aqui no Brasil. O coveiro chegou de manhã e se deparou com essa cena absurda. E mais bizarro que o próprio boneco era a mamadeira com líquido vermelho que você já sabe o É que verdade, é. olha É claro aquilo que ali, um ó. caso assim faz surgir diversas histórias, E tá como a de sorrindo que o o bonequinho. coveiro que encontrou aquilo teria simplesmente sumido juntamente com o boneco. Não dá pra saber se isso é verdade ou não. A única certeza que temos é que a noite naquele cemitério deve ter sido bem pesada. Ah lá. Mas se você achou esse boneco E bizarro, calvo já as imagina entradas ir em dele. um bazar e dar de cara com essa boneca à venda. Eu tenho certeza que quem comprar essa boneca nunca mais vai ter uma noite de sono normal. Que Um homem que isso? passava pelo lugar acabou filmando, porque sentiu algo estranho ao passar perto da boneca, É meio o que andrógeno, né? sinceramente é totalmente compreensível. A figura é completamente bizarra. A grande questão nisso tudo é por que alguém levou aquilo até o bazar para vender. E pior ainda, por que o dono comprou aquilo e colocou à venda? É Pensar bonita. nisso já faz surgir Para centenas de pensar, é teorias na minha bonitinha. cabeça. Mas acho que uma coisa todos nós concordamos. Isso não é uma boneca comum. Eu não sei quem criou a boneca e nem o motivo. Mas quem colocou aquilo ali, com certeza tinha um propósito maior nisso tudo. Tinha. Assustar. Ou enfeitiçar. Mas se eu ainda não consegui te convencer de que esses bonecos são bizarros, talvez o próximo caso mude isso. Como vocês já devem saber, nos Estados Unidos existem as unidades de autoarmazenamento. Aqui Vários também tem, containers que você pode alugar para guardar suas coisas. Aqui O no problema Brasil é que normal. existem muitos casos em que a pessoa para de pagar o aluguel e simplesmente abandona tudo lá dentro, o que acaba resultando em um leilão Deixaram. para vender todos os objetos abandonados. E o mais curioso é que normalmente o dono da empresa nem verifica o que tem dentro. Você compra completamente na sorte. Pode dar azar e encontrar só roupas velhas, ou sorte e achar algo valioso. Coisas E sempre que eu possuídas. vejo os leilões desses lugares, eu lembro da série Gabinete de Curiosidades, onde no primeiro episódio a Guilherme história Del é Toro, exatamente essa situação. Um homem compra um desses depósitos cheio de antiguidades e acaba encontrando objetos e livros que literalmente abrigavam algo maligno. E digamos que ele acaba liberando algo bem diabólico de lá de dentro. E assim como na série, o mesmo pode acontecer na vida real. Assim como você pode encontrar algo valioso, você também pode acabar se deparando com algo sobrenatural lá dentro. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Um homem comprou um desses armazenamentos e tudo parecia normal, pelo menos até abrir o lugar. Porque depois disso as coisas começaram a ficar estranhas. Quando os funcionários começaram a acusar o homem de estar morando lá dentro, ele negou dizendo que não fazia sentido nenhum, mas os barulhos e movimentos lá dentro eram claros. Foi aí que ele decidiu colocar uma câmera para provar que não era ele, e foi aí que ele se depara com isso aqui. O bicho liberou o mal. Olha a bonequinha. Olha lá. Mexendo. A cabeçona. Que isso, vai dançar. Vai olhar pra câmera. Gritou. E acredite se quiser, ele não jogou esse macaco fora. Por achar que aquilo poderia ser valioso, ele acredita que ainda pode encontrar um comprador. Provavelmente esse cara nunca assistiu Vai a passar série pra que eu frente de mencionei, maldição, né? mas com certeza a essa altura do campeonato, esse macaco já deve ter sido vendido. E eu também não duvido que aquela boneca do bazar já tenha sido comprada, já que hoje em dia existe gosto pra tudo. Mas pior do que bonecos Tem lucro pra bizarros tudo, e né? possivelmente assombrados, é quando as pessoas tentam trazer essa vibe para os humanos, como no conceito do Vale da Estranheza. Aquele desconforto que sentimos ao ver algo que tenta parecer humano, mas claramente não é. E muitos vídeos vindos da Dark Web carregam exatamente esse sentimento. Agora imagina cruzar com algo assim, completamente sozinho durante uma exploração urbana. Que isso, que coisa bizarra. Ó, exploração urbana, hein, galera? Toma cuidado, hein? Jesus amado. Dá não, dá não. Meteria o pé. Esse vídeo foi postado na Dark Web, e não sabemos a origem e continuidade, mas tenta se colocar na pele de quem filmava.
completamente sozinho e dar de cara com uma figura dessas. Que coisa bizarra. Um outro vídeo também vindo da Dark Web, e que eu já mencionei aqui no canal, Esse é mostra clássico. uma pessoa Já que vimos. começou a gravar algo completamente incomum. No vídeo aparece uma menina com movimentos robotizados, repetindo o mesmo gesto do mesmo jeito e várias vezes seguidas. Mas o problema não era só a forma estranha dela se mover. O verdadeiro problema foi o que a pessoa percebeu depois ao analisar a filmagem. No canto da gravação aparece algo observando toda a situação, uma figura parada na floresta, Ah lá, imóvel, a bruxa. como se estivesse escondida. Só de olho Ninguém ali, sabe ó, ao certo qual era a esperando a intenção da vítima. garota, ou o que exatamente era aquela outra figura. Mas as teorias começaram a surgir. Só que, ó. Alguns dizem que a venha. menina poderia estar sendo controlada por aquela presença, como se fosse uma isca, uma armadilha para atrair alguém para mais perto da floresta, enquanto algo muito pior permanecia escondido só observando. Seja qual for a explicação, se deparar com algo assim deve ser, no mínimo, perturbador. Ver algo sobrenatural deveria ser incomum. Um lugar abandonado, um passado pesado, uma exploração urbana. Teoricamente você teria que sair de casa para viver algo assim. Mas e quando isso acontece dentro da sua própria casa? É uma noite comum. Hoje Você é se normal. deita e começa a dormir, como Acontece dentro de qualquer outra casa. noite normal. Mas tudo muda quando você é acordado no meio da noite por gritos vindos do lado de fora. Pensando que alguém precisa de ajuda, sua primeira reação é ir até a janela. Mas o que você vê não faz sentido. Um homem parado em uma posição completamente bizarra, olhando diretamente para sua janela, como se estivesse procurando ou esperando alguma coisa. Você poderia ligar para a polícia ou tentar ignorar achando que é só um bêbado. Mas antes mesmo de decidir, você percebe que talvez não esteja sozinha dentro de casa. Você ouve barulhos e objetos começam a se mexer. Então você sai correndo para fora de casa. E quando você finalmente sai de casa e olha para sua janela, parece que você realmente não estava sozinha. Oh my god, I think there's something cooking in my room. I don't know. Deus Imagina me estar na livre. pele dessa mulher, uma vida normal Deus e de me repente algo livre. completamente perturbador acontece. Nos comentários surgiram teorias. Alguns acreditam que o homem da janela estava controlando aquilo que estava dentro da casa. Outros dizem que poderia ser algum objeto amaldiçoado deixado por um antigo morador. Mas sinceramente não importa a explicação. O importante é que essa mulher tenha feito o certo. Chamar um Meteu caminhão o de pé. mudança e nunca mais voltar E ali. se mudou. Oh my god, I think there's something cooking in my room. I don't know. Ah lá. Bizarro. Se deparar com algo sobrenatural em casa já é assustador. Agora imagina ter que passar por isso no trabalho também. Coisas bizarras começaram a acontecer em um restaurante e os funcionários já não se sentiam seguros ali. Seja sincero, você voltaria a trabalhar nesse lugar depois de ver essa filmagem? Wait, it gets better. It gets better. That's not it. It gets better. Look up here. Restaurante, normal. What is that? Right there. Ah lá. Yeah. What? Serious, bro? Yeah. Tinha Remember the fantasma bonus forms zumbeteiro, I né? showed you? That demon rabbit from hell? Now wait, look. Quer fazer Is that a face bagunça right there, guys? no local de trabalho do Oh my God. pessoal, meu. Aí não, aí não. Watch it. Get your eyes Quer on it. derrubar os objetos. See? I told you. Dude, that's scary. I It's know, literally right? gone. No vídeo aparece objetos se movendo e o que parece ser o reflexo de um rosto na geladeira. Agora imagina que você trabalhe no restaurante e esteja responsável pelo fechamento. É claro que estar sozinho no lugar onde você viu o vídeo já vai te dar medo. No outro dia, você conta que alguma coisa te atacou enquanto você estava indo embora. E é claro que seus colegas de trabalho vão pensar que você estava brincando ou tentando assustá-los depois de tudo o que aconteceu ali. Até que eles resolvem ver as câmeras. Opa. Alguma coisa tocou nele. No vídeo, dá pra ver claramente alguma coisa tocando o homem. Se não existisse a câmera, com certeza ninguém acreditaria. No ombro, né? Mas se você pensa que acabou, você está enganado. Nos dias seguintes, o homem escuta sons estranhos e já começa a gravar. E parece que de novo ele vê um reflexo na geladeira. Ele até fala algo como se estivesse enlouquecendo e vendo coisas. Mas logo em seguida isso acontece.
reflexo ali, não tem? Vocês estão vendo? Eu tô ficando maluco. Ali, ó. Ali, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Deve ter uma pessoa aqui, não tem, ó. Aqui, olha. Que bizarro. Meio do Se pé. você parar pra pensar, o mais assustador não é a batida aleatória do armário. Se você pensar bem, vai ver que aquilo parece uma armadilha proposital. Pode parecer loucura, mas parece que essa coisa, seja lá o que for, estava tentando atrair o homem, para que a porta do armário atingisse ele. Por alguns passos à frente ele poderia ter se machucado bem feio. Se eu trabalhasse nesse restaurante e presenciasse tudo isso, sem dúvida nenhuma, o RH ia encontrar a minha carta de demissão bem cedo pela manhã. Ainda falando sobre trabalho, eu nunca falei aqui no canal, mas eu já trabalhei no shopping quando era mais novo. E algumas vezes no ano eu tinha que passar a madrugada na loja para poder arrumar o estoque Organizando, né? e fazer outras coisas que não são possíveis com o shopping aberto. E para quem nunca Triste. passou a madrugada em um shopping, não vai entender, mas o sentimento é bem assustador. Um lugar que está completamente iluminado e cheio de pessoas durante o dia, e agora com meia luz e completamente vazio, traz um sentimento muito estranho. Parece O mesmo uma vale para backroom, né? escritórios, prédios e escolas. E se existe uma profissão que lida com isso diariamente, são os vigias e seguranças noturnos. Esse vídeo é bem bizarro, e foi feito por um vigia em um escritório de madrugada. O pior em trabalhar nesses lugares é descobrir que, além de ser assustador por tudo que falei, o lugar pode se tornar ainda pior quando já tem histórias de ser assombrado. As pessoas já tinham falado para ele sobre barulhos e coisas estranhas que aconteciam ali, e que tudo tinha começado a acontecer quando um funcionário havia perdido a vida ali dentro, e que a causa tinha sido completamente misteriosa. E assim como haviam dito, o vigia sempre ouvia sons e coisas bem assustadoras, e em uma das filmagens isso traumatizou o homem. Após ele ouvir um barulho vindo da parte de cima do prédio, ele vai conferir e se depara com um rosto bizarro nas filmagens. Cadê? Aí viu na filmagem, né? Você viu? Jesus amado, é um rostão. Ui, eu me arrepiei, galera. Eu aposto que depois dessa experiência, dificilmente ele vai exercer essa profissão novamente. Me arrepiei. Esse próximo vídeo foi filmado por um homem que dormia na casa da irmã. Ele acordou com uma luz estranha no quarto e, sem entender, começou a gravar. A luz está apagada, mas pelo reflexo do espelho, ela aparece ligada, o que não faz nenhum sentido. Intrigado, o homem filma na esperança de que alguém possa explicar aquilo. No dia seguinte, ele espera à noite para tentar filmar novamente, mas sem sucesso. Na noite seguinte, tudo está normal. Só que algumas pessoas alertaram ele sobre algo que passou despercebido. Enquanto todo mundo estava focando na luz, o que viram embaixo dela foi bem perturbador. Aparece o rosto de uma figura macabra observando o homem. Começaram a dizer que possa existir algo de errado naquele espelho, como se ele fosse Na casa, amaldiçoado né? ou Não algo só do no tipo, espelho, na trazendo casa. algo de outra dimensão, já que existem várias lendas e teorias envolvendo os espelhos. Mas para mim o mais pode ser o perturbador espelho de também. tudo é o homem ter dormido na noite passada com aquela coisa observando ele, sem que ele soubesse. Tinha que ter Bem coberto o bizarro. espelho, pessoal. É isso, galera. Só lembrando, o link do vídeo do Noctus vai estar aqui na descrição. Não esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. E muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein, pessoal?